Eu tenho um canal de música, sabia? Não? Então vai no primeiro link da descrição, pô. Escuta minhas faixas e se quiser me ajuda no Spotify também. Valeu! Oi, meus lindos. Há quanto tempo, hein? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do seu Mano Dambi. Hoje o bagulho vai ser tenso, então recomendo que apague suas luzes, se cubra em uma coberta, pegue uma pipoca e venha comigo. Porque eu vou te contar sobre um pequeno grupo de amigos youtubers que foi destruído por conta de uma substância que faz o usuário sorrir até a morte. Estranho, né? Mas eu juro que se você ficar aqui comigo, não vai se arrepender. Então venham, mais uma vez, com o seu maninho aqui, para entendermos a história de The Frog Tapes. Antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é The Frog Tapes. Primeiramente que esse não é o nome original, foi adotado por mim, para melhor entendimento de qual grupo de youtubers estamos falando. O nome original é somente The Smile Tapes, que usa como universo para a construção da história, o mesmo universo em que se passa o ARG original. The Frog Tapes é uma história em quadrinhos lançada no Twitter, criada pelo @TodoDiaKeller e ilustrada pela desenhista @Kari_Star. Ela não tem datas exatas de lançamento e todos os capítulos são curtos. Ainda está bem no começo, mas resolvi trazer um vídeo sobre porque o jeito como eu conheci essa história é bem engraçada. Afinal, eu quase não uso o Twitter, mas em algum dia que eu estava entediado, acabei achando essa história e me apaixonei à primeira vista. Foi surreal, e logo percebi que precisava fazer um vídeo sobre ela. Os 4 protagonistas da história são Vinícius Tiba, conhecido somente por Tiba, Gustavo, conhecido como Humilde, Keller Souza, conhecido somente por Keller, e Paulo Rogério, conhecido somente por Scott. Durante a história, temos várias atualizações de fichas de personagem, com item, sanidade e estado mental. Vai por mim, essas fichas vão ser muito importantes lá pra frente. Agora, sem mais delongas, que comece o show. O primeiro capítulo começa com uma apresentação básica sobre a BGS, comentando sobre como as pessoas amam ir e o quão lindo é, lotado de cosplayers, youtubers famosos e videogames. Nossos 4 garotos estavam preparados para ir à BGS e se hospedaram juntos em um hotel, para se acomodarem durante a semana que ocorreria o evento. Tudo estava fluindo conforme o planejado e, na verdade, o que poderia dar errado? Keller chega desesperado para contar aos amigos algo que o assustou. Se perguntando o que havia acontecido, os garotos pedem que Keller diga logo, e ele diz que a notícia que o chocou tanto foi que a BGS havia sido cancelada. Scott se pergunta o porquê de ter sido cancelada por questões de saúde pública, e Keller continua. Devido a uma nova epidemia nociva, nos sentimos na obrigação de tal atitude. Sentimos muito pelo ocorrido, mas prezamos pela saúde de todos. Atenciosamente, equipe da BGS. Tiba se pergunta se não poderia ser Covid novamente, mas Humilde logo rebate essa ideia, vendo que, na verdade, se tratava de algo pior. Uma doença que é causada por uma substância com efeitos ainda desconhecidos por todos. Keller então liga a TV e uma repórter finalmente diz o que estava acontecendo. Estava sendo feito um anúncio nacional para contar sobre a tal substância, agora intitulada como Droga do Sorriso. Por conta dela, mais de 500 mortes já foram registradas. A moça alerta para que os moradores não entrem em contato com pessoas suspeitas, que pareçam usar coisas ilícitas ou que apresentem um dos sintomas a seguir: loucura, risadas incontroláveis e violência. A substância ainda é desconhecida e está em estado de pesquisa, mas, além de seus sintomas, um dos casos mais preocupantes e visíveis entre os infectados é um grande e macabro sorriso no rosto após ingerir a substância. Não andar em becos escuros, fugir em caso de ouvir risadas descontroladas e não fazer contato visual com os infectados são ótimas formas de se proteger, segundo a reportagem. Ainda estamos no começo, então não temos muito o que analisar. Tiba está bem, físico e mentalmente, sua sanidade se mantém em 100%, ele está saudável e mantém um sorriso em seu rosto. Tiba é um homem calmo, simples e que gosta de praticidade, tudo parece dar certo à sua volta. Humilde também aparenta estar bem, sua sanidade caiu em 1% e ele também permanece saudável. Humilde é prático e calmo, ele sabe nos fazer sorrir no momento que precisamos. Keller está como os outros, porém, sua sanidade caiu em 2%, mas ainda se mantém saudável. Keller é vaidoso, notável por suas vestimentas e aparência, ainda é ingênuo demais. Sua juventude reflete em sua personalidade enérgica e descontraída. Scott, apesar de sua sanidade ter caído em 3%, está saudável. Scott é um cara de pavio curto, estiloso e inteligente. Inteligente ao ponto de ludibriar aqueles que são menos espertos. Agora, vamos para algo que ocorre do lado de fora da bolha principal de The Frog Tapes, as cartas escritas por Daniela Ferretti, a namorada de Scott. Ela diz o seguinte: 8/9/2024. Eu me sinto um pouco estranha nesses últimos dias. Minha cabeça dói e tenho crises de tosse frequentes. Deve ser alguma gripe.
Por eu estar me sentindo meio mal, eu acabei não conseguindo viajar junto com o Scott. Eu sinto a falta dele. Eu entreguei um pequeno lacinho rosa para que ele se lembrasse de mim e não se sentisse tão sozinho durante as noites. Espero que ele esteja se divertindo bastante. Ela também está tentando sobreviver a essa droga de sua própria forma, mas será que conseguirá ir longe sozinha? Ou melhor, alguém conseguirá ir longe estando sozinho ou em grupo? Scott está observando o laço que ganhou de Daniela. Ele parece lhe dar segurança, e mesmo acordado e cansado, este laço parece confortar ele. Scott vê uma silhueta caminhando ao longe, e ao segui-la, se depara com Keller, e se pergunta o porquê de ele estar ali. Keller se vira, chorando e com medo, abraçando Scott, que diz que tudo ficará bem se eles continuarem seguros ali dentro. O Milde está cansado e com magreza extrema, não está sentindo muito apetite ultimamente. Permanece saudável, porém sua sanidade é desconhecida. Está trancado em seu quarto e praticamente não conversa com os meninos, saindo somente para comer algo. Keller está ansioso, sanidade em 88%. Não sabemos o estado de sua saúde. Está com fortes olheiras pelas noites mal dormidas. Está preocupado com sua família e com o Milde. Scott está deprimido, sanidade em 90%. Também não sabemos o estado de sua saúde. Scott está com a cabeça muito cheia ultimamente. Está preocupado com a saúde mental de Keller, sente falta de Dani e se questiona sobre o Milde. Tiba está saudável, um pouco ansioso, sanidade em 98%. Tiba está relativamente bem para o que está acontecendo no país, mas aos poucos está começando a entender a gravidade da situação. Temos um capítulo todo focado em Milde e seus estudos. Ele está bem, na medida do possível, e ainda não parece ter ficado louco. O Milde começa uma gravação e atualiza seu público sobre a situação dele e de seus amigos, assim como também expõe suas pesquisas e descobertas. Uma de suas descobertas é a de que a substância foi feita de esporos de um fungo, com porcentagens altas de risco de ingestão. Não somente estar perto da pessoa pode te contagiar, mas inalar os poros soltados pelo portador também são transmissíveis. Ele também diz que a OMS se pronunciou sobre as novas variantes da substância e seus sintomas. É um vídeo falando sobre as variantes do fungo e os sintomas de cada um. O fungo é instável e propenso a mutações. Em pesquisas recentes, foram apresentadas 3 variantes. Essa é a variante original, a variante A. Ela tem sintomas que todos nós conhecemos: deterioração física e mental, violência e risadas incontroláveis. A variante B é sintomática, porém ainda contagiosa. Apesar de não correr as anomalias visíveis no rosto, a pessoa ainda pode ter sintomas leves semelhantes de uma gripe. E essa é a variante C. O Milde continua com magreza extrema, ainda saudável e se encontra paranoico, sanidade em 86%. Ele está obcecado em pesquisar coisas sobre a epidemia. Começou a sair mais do quarto, mas também está usando luvas de plástico e uma máscara. Scott está saudável? Se encontra estressado, sanidade em 90%. A paciência que Tiba tem está o irritando. Tiba está saudável, se encontra estressado, sanidade em 96%. Não aguenta mais Scott implicando com ele por qualquer coisa, e acha que ele faz isso para descontar sua raiva. Mas por que justo nele? Keller acorda, olha para as próprias mãos e algo em sua cabeça diz para fazer seus amigos felizes. Ele então caminha até o banheiro, se olhando no espelho, e um sorriso macabro aparece em seu rosto. 16/10. O Keller anda agindo meio estranho esses dias. Não que ele já não seja esquisito naturalmente, mas tá um pouco fora do comum. Eu suspeito que ele esteja infectado e evito ao máximo passar perto dele. Mas se ele realmente estiver doente, como ele se contagiou? No dia seguinte, após postar as anotações de Milde, o perfil oficial posta essa imagem. Então... tá? O que tá acontecendo com o Keller? Por que ele tá com esse sorriso macabro? Vamos seguir em frente. Meu Deus, meu celular não carrega de jeito nenhum. Puta que pariu, era só o que me faltava. Oi, Scott, bom dia. Tu tem carregador tipo C? Não. Então não enche meu saco. Keller, me empresta o teu... Keller? Keller, o que você tá fazendo cortando carne a essa hora? Ainda são 9 da manhã. Keller... Você tá bem? Melhor impossível. O Milde continua saudável, paranoico como sempre, sanidade em 86%. O Milde pediu para que Tiba saísse do quarto em que dormia com Keller, que fosse dormir no sofá por conta de suas suspeitas quanto a Keller.
Tiba está saudável, ansioso, sanidade em 98%. Ele está com medo de chegar perto de Keller. O estado de Scott é desconhecido, está ansioso, sanidade em 89%. Ele se sente adoecido, está tendo bastante tosses, acredita que é o tempo que está mudando. Keller está infectado. Se encontra no estágio 1 e não sabemos qual é sua variante. Está feliz, sanidade em 100%. Ele nunca esteve tão bem quanto agora. 19/10. As minhas tosses passaram, mas Suguro e Kira estão doentes. Eu os levei ao veterinário essa semana, mas eu não acho que irá resolver muita coisa. Eu estou começando a enlouquecer. Scott não recebe minhas mensagens e quando ligo pra ele cai na caixa postal. Estou com uma sensação horrível. Já se passaram muitos dias desde que ele viajou e desde então não recebo notícias. Estou prestes a ligar pra polícia, ou então eu mesmo irei até lá pra descobrir o que está acontecendo. Daniela está ficando louca, está querendo deixar sua própria saúde de lado, tudo pra ter certeza que Scott está bem. Mas será que ela está tão saudável quanto aparenta? Scott continua tendo suas tosses até sua hora de dormir, porém, Keller aparece, ainda com seu sorriso esquisito no rosto, enquanto encara ele. Keller começa a tocá-lo enquanto se comunica em uma língua que Scott não entende. Seu sorriso fica cada vez mais assustador enquanto ele se aproxima de Scott. Porém, ele se levanta e finalmente diz algo que Scott entende, dizendo para que ele faça algo antes que Keller enlouqueça de vez e que Scott é a única esperança deles. E então, vemos o Milde concluindo uma de suas pesquisas. Os infectados têm sua própria forma de se comunicar. Keller sabe de coisas que ninguém sabe. Seu rosto continua proporcional, olhos fundos e pupilas dilatadas, com um sorriso resistente, que ainda não o feriu. Scott está infectado e está com a variante B. Ele está assustado, sanidade em 83%. Scott se isolou pois não quer infectar o Milde Tiba, mas ainda tem medo do que Keller é capaz de fazer. Tem medo que descubram que ele está infectado. Por conta disso, o lacinho, dado por Dani, se encontra infectado. O Milde continua saudável e paranoico, sanidade em 84%. A cada dia que passa, ele descobre mais sobre a doença, porém não sabe o que fazer com a situação de Keller. Tiba está com insônia, está saudável e ansioso, sanidade em 91%. Se sente desconfortável de dormir no sofá, mas sabe que é o melhor de se fazer agora. Uma foto de Milde no banho foi postada na conta oficial com a legenda "O Milde precisa comer". E dias depois, outra imagem foi postada, com vários símbolos em sequência, que aparentam formar uma palavra, com a legenda "Fiquem de olho nele, ele sabe demais". Ficar de olho em quem? Keller? Ele sabe demais? O que ele sabe? No dia 20 de outubro, às 3h23 da manhã, o Milde anda até o quarto de Keller, com uma faca em sua mão. Batidas fortes vindo de dentro do quarto começam a ser ouvidas, e após entrar, o Milde encontra Keller socando sua cabeça contra a parede. O Milde, me ajuda, por favor. Eu não consigo parar de sorrir, meu rosto todo dói. O Milde pergunta por que Keller estava sangrando, e ele apenas mostra o que tinha em suas mãos. Keller arrancou o próprio piercing que ele tinha em seu nariz. Em seus últimos segundos de lucidez, Keller pede para o Milde o ajudar, falando que não quer morrer. O Milde foge do quarto e o tranca ali dentro. Keller implora para o Milde tirá-lo dali e bate na porta com toda sua força. Me tira daqui! Abre a porta! Alguém, por favor, abre a porta! Eu não quero morrer! Por favor, não me deixe morrer! O Milde começa a ficar desesperado, até Tiba aparecer atrás dele. Humilde, mata ele. Mata ele, Humilde. Abre essa porta e mata ele! Eu não consigo! Ele é meu amigo, eu não posso! Humilde, me escuta! Ele não é mais o Keller que a gente conhece. Trancar ele aí dentro não vai resolver nada. Mata ele antes que ele mesmo mate a gente. Meu Deus, eu preciso pensar. Depois de se sentir extremamente pressionado, o Milde se retira do local, retornando ao seu quarto. Tiba encara o quarto onde Keller está e diz que sente muito pelo triste destino que ele teve. Keller está insano, ele está perdendo sua consciência e sabe que é seu fim. Ele vai apodrecer naquele quarto. Seu nariz está sangrando devido ao machucado causado por ele arrancar seu piercing. O Milde continua saudável e paranoico, sanidade em 79%. O Milde sabe que não é uma boa ideia prender o Keller naquele quarto, mas ele não tem coragem de fazer algo pior. Tiba continua saudável e ansioso, sanidade em 91%. Ele só consegue pensar no pior.
Scott está assustado, sanidade em 80%. Ele sabe o que está acontecendo e sabe que é sua culpa de Keller ter sido infectado. Ele nem sequer sabia que estava infectado. Depois de algum tempo, essa imagem foi postada na conta oficial. Keller continua trancado no quarto e parece que ele realmente apodrecerá lá dentro. 29/10. Eu não aguento mais. Eu não consigo dormir. O Keller ri muito alto e tá vindo barulhos horríveis do quarto dele. Eu não quero sair do meu quarto. Eu não quero ver como as coisas estão lá fora. Meu Deus, quando isso vai acabar? E depois de alguns dias, isso aqui foi postado na conta oficial. O Mild está inconsciente. Depois disso, nada mais foi postado na conta oficial da história. Eu conheci essa história do nada e automaticamente me apaixonei por ela. Espero que tenham muitos capítulos ainda. Os dois autores são muito bons. A arte e estilo dos capítulos é muito linda. E a história consegue ter seu próprio charme e brilhar sozinha. Apesar de não ser uma história 100% original, ela consegue se reinventar do seu próprio jeito. E eu amei isso. Eu sou Dambi e espero que tenham gostado desse meu videozinho um pouco diferente. Obrigado caso você tenha visto até aqui e saiba que se quiserem, eu vou trazer quantas partes essa história quiser contar. Assiste esse vídeo aí na tela, pô. Ele ficou mó bom. Fim da transmissão.